geral, eu sou Patrícia Mendes, invadindo o sistema Arquibancada para trazer um episódio muito especial para vocês. Nossos amigos Deusleno Braga e Edmund Campos ficarão na geladeira hoje, mas por um bom motivo. O papo será apenas de arquiteta para arquiteta, uma homenagem do Arquibancada ao Dia Internacional das Mulheres. Como disse no início dessa abertura, eu sou Patrícia Mendes, arquiteta e urbanista, conselheira do CAU Piauí, professora e também trabalho na Secretaria de Cultura do Estado do Piauí. Para esse episódio, convidamos mais 3 colegas, Ticiane Pessoa, comigo em Teresina, e direto de Parnaíba, Marta Rosielli e Tiara Torres. No nosso bate-papo, vamos abordar temas muito importantes, como, por exemplo, a presença feminina no mercado de trabalho, canteiro de obras, representação no ensino da arquitetura e muito mais. Mas antes, não esqueçam de seguir o Arquibancada nas principais plataformas de áudio digital, Spotify, Apple Podcast, entre outros, para sempre receberem novos conteúdos como este. E caso gostem, compartilhe com os colegas e avaliem com 5 estrelas. Lembrando que esse episódio tem um apoio institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. E a gente faz um agradecimento super especial ao presidente Wellington Camasso e também a todos os conselheiros e conselheiras que integram o CAU. Então, chega de lero e vamos pro episódio. Partiu! Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Primeiro, saber um pouquinho, né? Que trajetória será que essas mulheres estão trazendo pra gente? Quem é cada uma, né? Eu, Patrícia Mendes, comecei o curso de Arquitetura e Urbanismo na primeira turma, ainda na década de 90, 93, por aí. Não tinha muita afinidade pra essa área, queria seguir na área da computação, mas acabou que de repente na Federal apareceu esse curso maravilhoso que foi Arquitetura e Urbanismo. Aí eu pergunto pra vocês, como é que será que foi esse começo de profissão de vocês? Como foram essas primeiras influências que vocês tiveram? Eu, como trabalho muito na área de patrimônio cultural, uma das grandes referências para mim foi a professora Alcília Afonso. Mas aí, como foi essa influência? Quais foram os principais desafios? E aí eu começo perguntando para nossa urbanista e arquiteta, Ticiane Pessoa. Pode contar um pouquinho, Ticiane, como é que foi que tu descobriu essa paixão, né, pela arquitetura, e o que te levou até esse momento de hoje que você está trabalhando, está sendo uma das grandes referências na área do urbanismo? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar voltando aqui pro Arquibancada. Já tive a oportunidade de participar e é um prazer enorme estar de volta. Estar contando com vocês nesse momento tão interessante, nesse episódio tão especial, né, com mulheres maravilhosas. Estudei arquitetura na UFP e o porquê arquitetura, né? Eu acho que a minha grande questão com a arquitetura sempre foram as pessoas. Minha paixão são as pessoas. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de cidade, por isso que eu gosto tanto de urbanismo, porque eu acho que o interessante são as pessoas. A arquitetura, ela não existe sem as pessoas, sem os desejos, sem os interesses, sem os afetos, sem as nossas sensações. E a cidade também é do mesmo jeito. Então, a minha dúvida na época do vestibular era psicologia ou arquitetura e urbanismo, porque era o meu interesse. E eu comecei a ver como a arquitetura e o urbanismo, as cidades, elas contam história, que era um interesse meu também, né? Como é que a gente tem esse processo de fazer, de criar a história e fica tudo registrado nas formas. Então, acho que esse interesse, esse amor pelas pessoas, por capacidade de criar mesmo, de pensar, poxa, eu posso chegar nessa pessoa criando, eu posso alcançar uma sensação, alcançar um desejo, um sonho, criando junto, né? Concebendo, pensando o projeto arquitetônico, o projeto urbano. Então, acho que esse interesse veio muito desse lugar, essa paixão pela arquitetura. E da minha caminhada, eu acho que eu me encontrei muito no urbanismo. Como a professora Patrícia Mendes colocou aqui, a urbanista e a arquiteta. Eu acho que as duas coisas estão super entrelaçadas, nós somos, né, arquitetas e urbanistas, mas o urbanismo me proporcionou exatamente essa proximidade, dessa conexão entre a realidade das pessoas e das vivências no espaço urbano. E aí eu fui me encontrando nesse processo. Não é simples, eu acho que para os estudantes que estão nos ouvindo, né, a gente passa o curso e tem tantas oportunidades, tantas coisas que acontecem no curso de arquitetura e a gente fica assim, meu Deus, qual é o caminho que eu vou seguir? Mas experimentem o curso, experimentem tudo durante o curso, porque aí vocês vão percebendo as afinidades. Pô, o que aconteceu comigo? Eu comecei pesquisando arquitetura moderna com a professora Caqui Afonso, que me ensinou tudo assim do universo da pesquisa. Depois eu fui pra pesquisa do registro fotográfico, o resgate imagético, né, de bens patrimoniais. E lá no final do curso eu me encontrei no planejamento urbano, numa pesquisa sobre drenagem. Então as coisas elas foram se encaixando, né? A gente vai caminhando e as coisas vão se encaixando. Isso é interessante, a gente se permitir vivenciar as experiências que o curso da gente tem pra oferecer. E eu acho que isso foi super importante pra mim. Ticiane, eu acho super interessante você falar isso, porque
porque nessa característica, né, de arquiteto e urbanista, a gente é muito multidisciplinar. Acaba que você falou que a outra opção era psicologia e acaba que eu também tinha uma paixão muito grande pela computação. Por que eu tô falando isso? Porque meu pai, inclusive, falava muito: Patrícia, faz arquitetura que vai chegar um dia que vai ter essa conexão da arquitetura com a computação. Então, assim, por mais que hoje eu trabalhe na área de patrimônio cultural, a gente também trabalha com a tecnologia. E eu não tô falando só da computação, tô falando das novas tecnologias. Então, a gente, claro, tem esse objeto fim, né, que é o ser humano, é o bem-estar do ser humano. Mas é importante a gente falar isso, o quanto que a gente é multidisciplinar, né? A gente consegue adentrar as mais diversas áreas. E aí eu pergunto agora para nossas duas professoras também, além de arquitetas e urbanistas, elas são professoras assim como nós, falar um pouquinho tanto dessa trajetória delas e como que é hoje, qual o foco de trabalho delas. Então eu vou agora um pouquinho para Marta, tá bom, Marta? Marta, como foi assim? Me conta um pouquinho a tua história. Oi, Patrícia. Bom, eu comecei a me envolver com arquitetura dentro da minha casa. Meu pai, ele sempre gostou muito dessa área da arquitetura, só que na década de 80 não tinha o curso de arquitetura na UFP, ele fez engenharia civil, então eu convivi muito com pranchetas, eu tenho o escalímetro dele até hoje, e eu comecei a ter essa coisa do desenho, gostava, tinha muita habilidade com desenho, e tinha uma visão bem diferente do curso de arquitetura e da profissão de arquiteto do que eu tenho hoje. Aliás, fiz 20 anos de formada e concordo totalmente com o que a Ticiane falou sobre a gente precisa estar a serviço das pessoas. Então, a gente que escolhe arquitetura, de alguma forma, tem que ter esse outro olhar, não só nas nossas habilidades de desenho, por exemplo, que na nossa época, Patrícia, nós somos as mais antigas aqui, talvez. Sim. Tinha muito essa coisa da habilidade do desenho e tal, então a gente sempre imaginava, não, se eu sou boa de desenho, eu vou ser uma boa arquiteta, e hoje a gente vê que é uma das nossas ferramentas de comunicação, mas não é a nossa atividade fim. Então, sou acho que da 3ª ou 4ª turma de arquitetura da Federal também. Tive uma escola excelente no que se refere a conforto ambiental, por exemplo, tive a professora Ana Lúcia como um referencial para mim, trouxe para minha experiência profissional também essa busca sempre dessa inquietação de estar buscando esse conhecimento, e eu acho que essa base da Federal do Piauí foi muito boa. Eu me formei em 2003, saí do Piauí, morei 10 anos no Distrito Federal, trabalhei lá no varejo por uns 3, 4 anos, mas a maior parte do tempo foi no serviço público, atuando na área de aprovação de projeto. Então eu tive muito próximo do urbanismo, apesar de estar do outro lado, na aplicação da legislação. Então, quando eu cheguei aqui em Parnaíba, por exemplo, eu estranhei demais. A minha primeira cadeira que eu lecionei na Nassau era de legislação urbana. Eu lembro da primeira turma que eu pedi que eles fossem na prefeitura, levantar os parâmetros, né, de construção, pra gente começar a falar sobre taxas, falar sobre recuos. E todos eles chegaram na aula seguinte falando: professor, o homem lá disse que não tem isso não, que não tem nada escrito sobre isso. Eu falei: como assim, gente? Como é que uma cidade como Parnaíba, um polo regional, se constrói sem ter o regimento sobre isso, né? Eu aprendi com um chefe meu no serviço público, um arquiteto muito competente formado pela UNB. Uma vez um usuário lá da prefeitura, né, da administração, chegou pra gente e falou assim: o terreno é meu, eu faço nele o que eu quiser. Aí ele disse muito sabiamente assim, né: não, o terreno é seu, você vai fazer nele o que a legislação permitir. Até porque o terreno é seu, mas você tem seus vizinhos que você deve respeitar, é a cidade como um todo. Então, assim, eu trouxe isso pra minha experiência. Hoje, tem 2 anos que eu não atuo mais dentro da sala de aula. Tô com um escritório atuante aqui e enxergo a arquitetura mais ainda dentro dessa lógica do serviço, da gente estar a serviço, não da individualidade. Obviamente, meu escritório trabalha com pessoas físicas, mas a gente tá ali a serviço da coletividade, na realidade. Inclusive, eu queria fazer menção aqui que seu pai foi meu aluno de arquitetura e urbanismo. Isso mesmo. Mas vamos pra Tiara. Tiara, me conta um pouquinho da tua história. Oi, gente, tudo bem? Eita, Patrícia, a minha história é quase poética. O meu primeiro contato com arquitetura foi meu pai estudando medicina. Era tão exaustivo pra ele estudar. Ele trabalhava o dia inteiro, tinha que estudar à noite. Ele comprou uma prancheta pra poder colocar o livro mais próximo da posição de leitura, né? E eu lembro de estar sentada no colo dele e pedir pra ele desenhar pra mim. E aí ele pegou um papel e fez um prédio em perspectiva. E eu achei aquilo ali incrível. E foi ali, eu quero fazer alguma coisa que esteja relacionada à história, que eu amo muito, à arte, que eu amo muito, e criatividade, processo criativo. E aí, o que foi que aconteceu? Fui fazer direito.
Fiz até o 6º período de Direito, sofridamente, até que uma hora eu disse, chega, eu vou viver a minha vida, vou esquecer a vida dos outros e vou fazer o que eu quero. E aí eu fui fazer o vestibular para arquitetura, cursei arquitetura e foram 5 anos maravilhosos, de grande enriquecimento. Eu me estabeleci pessoalmente, é isso mesmo que eu gosto de fazer, é isso que eu quero. E já faz 10 anos que eu me formei. De lá pra cá eu venho atuando em diversas áreas. Eu já trabalhei no varejo, já trabalhei no setor público. Hoje eu trabalho na docência, eu trabalho na fiscalização de obras e na aprovação de projetos. Trabalho também na parte de escritório. E amo arquitetura. Nossa, a gente tem muita história pra contar. Passa um flashback aqui também na minha cabeça. Eu acho que é muito mágico, sabe? Você sair da cidade, você olhar de repente que uma maternidade, que uma pessoa nasce, até de repente a arquitetura funerária a gente trabalha. Então, a gente às vezes não percebe, mas tudo que é construído, todo lugar que a gente passa, é a gente que faz. E entrando um pouquinho nisso, eu vou fazer um questionamento pra vocês. Eu sei que vocês são grandes arquitetas e a gente tem sempre uma obra que é muito marcante pra gente. E aí eu vou pedir pra vocês explicarem um pouquinho desses projetos. Qual foi o mais destacado? Qual foi que marcou de repente mais vocês? Eu vou falar um pouquinho de mim logo, que eu tenho que falar, né, que é o Porto das Barcas. Então, vou contar um pouquinho da minha história, dessas obras aí que a gente vai começar a falar. Eu tenho que falar um pouquinho do conjunto arquitetônico Porto das Barcas em Parnaíba. E eu acho que é a minha grande referência. Foram longos anos aí tentando já fazer esse projeto. Foi um projeto de recuperação e revitalização ao mesmo tempo, de uma grande área. Estava há 30 anos já parado. Eu tô há 20 já na Secretaria de Cultura, trabalhando com patrimônio cultural. E desde o dia que eu cheguei, comecei a fazer esse projeto. Pra vocês terem uma ideia, tem mais ou menos 450 pranchas. Então é muita coisa. Tô falando um pouquinho isso pra quem tá escutando saber que não é só uma mera obra. É um trabalho técnico, né? Que demora tempo. Que a gente às vezes não faz esse merecimento dos projetos que a gente faz tecnicamente. A gente fala muito poeticamente da arquitetura e aí não fala muito dessa parte técnica, que inclusive no século XXI tá prestando muito para essa nova geração serem cada vez mais técnicos. Então, para mim, foi Porto das Barcas, Parnaíba. E para vocês? Marta, fala um pouquinho qual foi tua obra, porque se te desafiou ou não. Hoje lá no escritório eu atuo 90% com projetos residenciais, mas a gente tem outros projetos comerciais, institucionais, e são 2 na realidade que foram bem desafiadores. Um que envolvia patrimônio, que foi a ampliação de uma clínica que tem aqui em Parnaíba. Então, a gente precisou mexer com o IFAM, com Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros. Foi bastante complexo alinhar as exigências de cada uma dessas entidades que precisava anuir na aprovação desse projeto. E teve um outro que ainda não saiu do papel também, que foi uma reforma em outra unidade de saúde, essa já consolidada, e o projeto era uma ampliação. A gente fez uma visita técnica na sede deles em Fortaleza e para mim foi um super aprendizado, porque eu ministrei a disciplina de arquitetura hospitalar aqui na Uninassal e me ajudou muito em relação aos direcionamentos, né, normativos, mas nada como a gente mergulhar realmente dentro da dinâmica daquele determinado estabelecimento para elaborar o projeto. Foi um projeto muito desafiador. Eu precisei de um suporte muito grande da diretoria médica, né, técnica da unidade hospitalar aqui, porque tem coisas que a gente entende do ponto de vista teórico, técnico, como a própria Patrícia mencionou, mas que, como a gente brinca, passeia por várias áreas aí, arquitetura comercial, residencial, institucional, hospitalar, enfim, a gente não consegue deter todo o conhecimento específico sobre essas dinâmicas, fluxos, então foi super desafiador. Eu tive vontade de desistir, porque começou com uma pequena, não, vamos fazer um retrofit na fachada, vamos dar uma modernizada aqui na parte externa, e não era nada disso, era um projeto bem mais complexo, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Vamos escutar agora um pouquinho a história da Tice, ver aí, de repente, que projeto desafiou ela. Será que foi da área de urbanismo? Sempre coloca a Ticiane muito pra essa área de urbanismo, mas de repente não foi. Foi de repente um projeto nada a ver com isso. Eu vou por bem nada a ver com isso, porque quando eu trouxe o questionamento, né, e eu vi a Patrícia falando, vi a Marta, e eu fiquei pensando, cara, o meu maior projeto, eu acho que o meu maior projeto é a docência. Eu acho que se eu fosse colocar assim, Ticiane, a sua missão na arquitetura é a docência. É o meu maior projeto. É onde eu tô colocando ali toda a minha energia, que os meus alunos saibam, os que estão ouvindo. Porque eu acho que a docência, ela tem a capacidade de ser transformadora,
sabe? Eu falo muito de Deleuze e Guattari porque ele vai falar da complexidade, né? O mundo é complexo. E aí ele, ao mesmo tempo que ele fala da complexidade, ele fala das nossas micro-revoluções. E eu acho que a docência me permite tentar criar micro-revoluções. Pronto, na época da pandemia a gente tinha as profissões que eram fundamentais. A nossa é tão fundamental quanto. A gente consegue alcançar questões muito diversas. A gente consegue alcançar as políticas públicas, a gente consegue alcançar o planejamento, a gente consegue alcançar uma casa, qualidade de vida, moradia digna. A gente consegue alcançar. Então, a partir do momento que eu, como professora, consigo tocar o meu aluno no sentido dele perceber que o trabalho dele vai além do projeto de interiores da sala comercial, e aquela sala comercial, se ele pensar bem, ele consegue significar mais ainda do que a simples sala, ele consegue tocar e transformar, e eu acho que aí eu tô cumprindo o meu grande papel, sabe? Falou assim, Tiziane, como você se sente, a sua vocação, onde você se identifica, é na sala de aula, é quando eu consigo, quando termina uma disciplina, e eu vejo o aluno que começou lá no início, ele tava meio perdido, e o trabalho dele se encontra, e ele mesmo olha e fala, cara, eu fiz isso, e eu consegui, e eu entendo qual é o meu papel, e eu entendo qual é a minha relevância e o meu significado. Então, a docência pra mim tem sido o meu maior projeto. É um projeto constante, inclusive, né? Não termina. É um projeto que tá em processo, mas com certeza é o meu maior projeto de vida hoje. Pronto, a gente foi pra vários pontos diferentes. E Tiara, você? Faço das palavras da Tiziane as minhas. O meu maior projeto, com certeza, também está relacionado à sala de aula, à vivência dos meus alunos. Eu consegui me edificar profissionalmente na sala de aula e eu acho simplesmente maravilhoso o processo de transformação e de construção pelo qual os alunos passam, entrando no primeiro período, saindo lá no 10º, e toda a bagagem que eles adquirem. E eu fazer parte desse processo, pra mim, é algo, assim, honroso, muito grandioso. Eu agradeço pela possibilidade de conseguir trabalhar em diversas esferas, mas a docência, pra mim, ela é o meu coração. É exatamente isso, Tiara. Inclusive, eu não sei se acontece contigo, mas às vezes eu tô tão cansada e eu chego na sala de aula e aí tem uma troca de energia que me recarrega e eu saio assim... Com certeza. Não, vai dar tudo certo, tá tudo ótimo. Tem muita coisa, mas vai dar tudo certo. Com certeza. Quantas vezes a gente chega borocochosinha, aí vai pra sala de aula, tem aquela energia, tem aquela comunicação, aquele falatório, e é maravilhoso. Só pra constar aqui, temos duas coordenadoras, eu e Tiara, inclusive o mesmo grupo, né, que é a Uninasal. Exatamente. Tiara em Parnaíba e em Teresina. E a gente compartilha da mesma fala. Parece que acontece algo sobrenatural quando a gente passa da porta da sala de aula pra dentro. Bem, agora a gente vai falar uma coisa relacionada, inclusive, a esses pontos que a gente acabou de debater, né? A gente falou das obras da gente, dos projetos, nossa docência, nossos queridos alunos, né? Nossos queridos clientes. Mas vamos falar uma coisa que o mercado de trabalho em arquitetura e urbanismo traz muito. Pontos pra gente debater, vamos dizer assim. E eu vou começar com um, já que a gente falou da evolução do ensino em arquitetura e urbanismo, a gente pode entrar nele e, junto com ele, falar um pouquinho dessa conciliação, né, da vida profissional e pessoal. Bora conversar um pouquinho sobre essa evolução? Como é que está acontecendo essa evolução do ensino em arquitetura e urbanismo? E, de repente, como que a gente concilia também toda essa nossa vida profissional com o dia a dia, os filhos, namorados, maridos, e como é o dia a dia? Eu vou falar um pouquinho dessa evolução do ensino, voltando um pouquinho para a minha Universidade Federal do Piauí, que a gente tem que falar. Eu acho que em 93 para hoje houve um salto muito grande, e aí eu vou falar um pouquinho, pelo menos, de disciplinas importantíssimas, como os projetos de combate a incêndio e pânico. Na Uninasal, pelo menos, inclusive trazendo dentro da grade elaboração de projetos de combate a incêndio e pânico. Junto com isso, tem outra disciplina que se chama automação e inteligência artificial. Então, a gente está com um salto acompanhando o que está acontecendo no mercado de trabalho. Tem muito esse mistério dentro da arquitetura e urbanismo que a gente só estuda história e faz projeto, principalmente residencial. Vocês acham que houve um salto, uma evolução em relação ao que se tratava a arquitetura e urbanismo lá da década de 90 para hoje, para o século XXI?
Com toda certeza. A gente teve uma mudança no morar, a gente teve uma mudança no trabalhar, uma mudança da forma da gente se relacionar socialmente, os espaços urbanos. Por que a arquitetura não acompanharia, né? Aí, como você tocou no assunto, dessas disciplinas novas que estão sendo incluídas na grade da arquitetura, como, por exemplo, essa de automação. Hoje em dia, só se fala em internet das coisas, tudo tá relacionado à internet, tudo tá interligado, tudo tá conectado. Acho que quem acaba aprendendo mais é a gente, porque eu acho que eles já estão totalmente inseridos nessa era, muito bem inseridos nessa era, e aí a gente acaba aprendendo também como adaptar o seu projeto à modernidade, à contemporaneidade, como deixar o seu projeto funcional em termos tecnológicos. Eu não sei se vocês concordam, mas eu sentia muita falta de, pelo menos na nossa grade da Federal, a antiga, não sei como é hoje, a gente tinha um pouco mais de abordagem nessa questão sociológica e antropológica, né? Então, sim, as cadeiras iniciais, e a gente tá falando de uma área que realmente lida com pessoas. O professor Ricardo Meira, ele fala muito sobre isso, que a gente lida com gente, pessoas que têm emoções. Então, eu acho que ainda peca essa grade curricular de não vou dizer que a gente vai sair de lá psicólogos arquitetos, né? Mas eu sempre falo assim... Mas somos. Eu falo demais no escritório. Eu chego com meus clientes e falo assim, olha, agora, na hora de preencher o briefing aqui, eu já vou dar um encaminhamento para uma terapeuta de casal, pra área da psicologia, porque se a gente não consegue, né, chegar na linguagem de comunicação com o cliente ou entender de fato o que ele não está dizendo de forma expressa, comercialmente falando, do ponto de vista de um projeto, dentro de um processo do escritório, a gente termina se perdendo e frustrando a expectativa do cliente, frustrando o projeto enquanto um produto. Então eu sinto falta dessa abordagem, esse olhar mais sobre as pessoas para as quais a gente vai prestar os serviços. A gente fica lá muito na área técnica, aprendendo o que é um programa de uma residência, o que é um programa de um hospital, como é que a gente vai fazer as compatibilizações com as instalações, professor Cleto Barata, maravilhoso. Mas, nesse ponto aí, o ser humano que a gente está atendendo, a gente está sabendo ouvir, a gente está sabendo, né, chegar nesse ponto de comunicação. Eu acho que a nossa falha hoje nas grades está mais nesse ponto de vista aí. Eu acho que, pegando esse gancho até da fala da Marta sobre essa questão dessa evolução do ensino, com certeza, muitas transformações aconteceram, né? Se a gente pegar da década de 90 pra cá, eu vou focar em 2 pontos. A primeira coisa é que, se a gente for pegar lá na década de 90, tem um marco que acontece olhando essa perspectiva da mulher, né? Eu acho que a gente tá aqui, somos 4 mulheres, né, debatendo essa temática. Acho que vale a pena a gente falar da Denise Scott Brown, que a Denise Scott Brown, ela deixa de ganhar o Pritzker ali com Robert Venturi na década de 90. Ela não ganha esse prêmio, mesmo ela trabalhando e fazendo todos os projetos com ele. E aí ela vai atrás de questionar isso, né? E coloca aquela questão do teto de vidro. Tipo, olha, pra mulher, na arquitetura existe um teto de vidro. A gente não alcança determinadas premiações. E aí ela desencadeia um movimento importantíssimo dentro da arquitetura, que é dessas mulheres começarem a questionar as premiações, começar a questionar o lugar da arquiteta na história da arquitetura. E eu acho que um ponto que a gente deveria, assim, observar nessa questão da evolução do ensino é o ensino da história da arquitetura. Quantos livros de história a gente tem arquitetas mulheres? A gente pegar o Yves Bruin, ali, de arquitetura brasileira, a gente talvez conte a Lina Bombard como um ponto. Uma referência. E talvez a Carmen Portinho também, que é, né, e talvez a gente encontre ali a Carmen Portinho, né, como uma arquiteta brasileira, que na verdade ela até é engenheira ali, e a gente vai entender um pouquinho melhor da história dela. Mas significa que, nessa história toda da arquitetura brasileira só tinha a Lina e a Carmen? Claro que não, a gente teve inúmeras arquitetas excelentes produzindo, e é interessante a gente até olhar para as nossas salas de aula. As salas de aula da gente é uma maioria de mulheres, grande maioria são mulheres, e elas saem e estão trabalhando, e estão fazendo, e estão produzindo, e por que elas não estão, tipo, sendo noticiadas? Por que elas não são parte da história? Eu acho que isso é algo pra gente pensar quando a gente olha pra esse ensino. Eu, como professora, coloco algumas questões pros meus alunos. Estudo de caso. Faço uma disciplina de projeto que todos os estudos de caso que eles têm que pesquisar tem que ser de arquitetas. A missão deles é encontrar arquitetas que contemplem a tipologia que a gente tá trabalhando pra gente trabalhar o estudo de caso. Pra eles ampliarem esse leque, né? Ampliarem esse olhar. Uma outra coisa que eu faço nas minhas disciplinas teóricas é indicar pesquisadoras, autoras, arquitetas pra gente buscar. Elas estão produzindo, né? A gente tem nomes importantíssimos que às vezes eles ficam esquecidos nessa nossa matriz curricular e nos livros padrões, né? Nas bibliografias que a gente costuma usar. Esse é um ponto que a gente tem que olhar nessa evolução do ensino. A gente já tá evoluindo nisso, né? Mas requer um engajamento da gente de romper com essa invisibilização. Na história da arquitetura, as mulheres ficaram um pouco
esquecidas. Não que elas não estivessem fazendo, mas elas não foram destacadas. Isso é um ponto importante. E sobre essa questão das evoluções do ensino, um ponto que vale destacar também foi a mudança atual do MEC com a questão da extensão curricularizada. O MEC acertou muito quando fala do campo da arquitetura e do urbanismo, quando ele coloca a extensão curricularizada. Eu sei que existem questionamentos em algumas outras áreas, algumas disciplinas, mas eu acho que na arquitetura foi um acerto, porque não tem como a gente pensar arquitetura sem extensão. E por muito tempo a gente vê os cursos acontecendo, a arquitetura sem extensão. A gente fala de pesquisa, de iniciação científica, a gente fala do projeto, da técnica, mas a extensão, ela não tá ali como um ponto. E agora ela vem como elemento obrigatório. E ela já deveria ser há muito tempo, porque a arquitetura, ela não existe sem a prática, sem as pessoas. Eu acho que a Marta falou isso. Faltou o chegar nas pessoas. Eu acho que a extensão, ela pode ser uma ferramenta nesse processo. O alcançar a comunidade, o chegar na comunidade. O aluno entender a prática, não é só a prática de, eu pintei uma parede num centro social. Não, é a prática de dialogar mesmo, é de ouvir, de conhecer, de entender as necessidades. É de tirar o aluno, às vezes, de um globinho de vidro que ele chega pra gente, né? Ele sai da escola ali, de um universo bem delimitado, depois ele chega na graduação, ele não se expande muito. E eu acho que a extensão, ela ajuda a gente a romper um pouco com isso. Isso é super interessante. É uma evolução que o MEC trouxe como uma imposição pra gente, mas eu acho que pros currículos de arquitetura é super positivo. Eu acho, inclusive, importante essa fala da professora Ticiane, porque acaba que é um questionamento que se faz muito no mercado de trabalho. Acaba que a maioria das mulheres arquitetas, elas vão fazer projetos residenciais. E a arquitetura, ela fica muito condicionada, inclusive intitulada, como se a gente só fizesse isso. E um dos principais viés da gente é a responsabilidade social, porque é o outro, a gente poder chegar, e a gente pode ter chegado dessa forma. Eu vou trazer aqui alguns dados para vocês que estão nos escutando, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. Por exemplo, aqui 62,85% são mulheres. E junto com isso, eu trago um número de registro de atividade. Mulheres 42,34%, enquanto os homens são 57,66%. Ainda se contrata mais homens. Bem, que a gente vê aí que, embora existam muito mais arquitetas com registro ativo do que arquitetos, ainda se contratam mais arquitetos do que arquitetas. Embora os registros ativos sejam maiores do número feminino, os registros de responsabilidade técnicas emitidos são muito maiores aí masculinos. Sim. É porque nós estamos no século XXI, mas eu acho que ainda tem um véu, né, sobre a figura da mulher arquiteta. Com certeza. Né, qual o papel dela. Tem uma rede social muito ativa e a gente está num município que é relativamente grande, nós somos um polo regional aqui em Parnaíba, mas existe uma cultura ainda muito atrasada em relação a essa questão dos papéis, da importância. Eu tinha uma visão da atuação em Parnaíba em 2016 totalmente diferente da de hoje. A gente evoluiu, não posso dizer que não. Com certeza. Mas às vezes as pessoas ainda chegam no meu escritório perguntando assim, tá, mas aí você também assina o projeto? Eu falo, como assim, né? E o engenheiro, né? Não precisa ser você o engenheiro, não. Eu sempre falo, precisa ser eu e o engenheiro, porque eu faço a parte arquitetônica. O engenheiro vai cuidar do esqueleto da casa. Então, ainda chega no dia de hoje esse tipo de comportamento e eu ainda vou além. Eu sou uma arquiteta que atua muito no acompanhamento das obras e eu já, no podcast anterior, eu falei justamente sobre isso. O olhar que recai sobre a gente, arquiteta, dentro do canteiro de obra, dá um olhar de muito preconceito. Incredulidade. Inclusive, essa daí sabe de alguma coisa? Gente, teve uma situação onde o eletricista me perguntou detalhe por detalhe das coisas que eu tinha indicado no projeto, como se eu não soubesse como ia ser executado aquilo. Nós tínhamos um rasgo numa parede, que ia ter um perfil, aí ele falou, eu vou fazer esse rasgo como? Eu falei, você vai pegar a maquita, vai cortar o tijolo. Eu tive que dizer detalhe por detalhe. Ainda mais assim, ficou ele me perguntando e uma galera parou pra escutar as minhas respostas. Como se agora ela vai errar. Tenho certeza que essa pergunta ela não vai saber responder. Então, assim, ainda existe isso e pra mim é assustador. No século XXI, onde a informação ela tá acessível a todos, ainda existia essa falta de entendimento. Então, quer dizer que você que faz o projeto da casa, eu pensei que era só na hora de escolher o sofá ou a cor da parede. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. E agora você tocou num ponto, na sua própria fala, você falou, eu faço o projeto, você vai precisar da arquiteta, né, e do engenheiro. Sim, verdade. Do engenheiro. O profissional da engenharia ali no masculino, do profissional da engenharia, é verdade. Eu queria falar uma coisa. A minha engenheira é mulher. Então eu já trabalho essa concepção em uma fala que eu até estava observando aí vocês conversando. Não é só arquitetura e urbanismo, não é só engenharia. Se você for num canteiro
canteiro de obras, o nosso redor, a nossa vida é masculina. É masculina. Com quem a gente vai tratar, seja no serviço público, por exemplo, eu falo da própria secretaria, eu sou a única mulher, eu vou ter que conversar com o secretário, com a assessoria jurídica, e aí vai, são todos homens. Eu sou a única mulher. Só não estou sozinha, porque, enfim, eu bati o martelo mesmo, bati o pé pra eu ter uma engenheira mulher. E hoje eu tenho uma engenheira mulher exatamente pra levantar essa bandeira que não é só ser arquiteta. A gente precisa estar acompanhado de outros profissionais também, que têm mais sensibilidade. Não que os homens não tenham, mas é muito diferente você poder debater algo que a gente está trabalhando todo dia, que são projetos. Então, eu acho fundamental o papel da engenheira também. Eu queria só fazer um comentário em relação à fala da Marta. A Marta tocou na questão do canteiro de obras. E eu não sei se já aconteceu com vocês ter receio de ir no canteiro, ter medo. Porque eu me deparei com essa situação que eu nunca tinha sentido agora no início desse ano. Eu tinha que visitar uma determinada obra e o contato que eu tinha tido com os profissionais que estavam lá dentro já tinha sido tão ríspido por telefone, por mensagem, no WhatsApp e tudo, que eu me peguei com receio de estar naquele espaço só e literalmente o receio de estar, sabe? O medo de estar naquele espaço. E aí eu lembro, inclusive, de eu ter ido atrás do meu estagiário e falar assim: ei, vamos comigo, eu não quero ir sozinha, porque eu tô com receio de ir sozinha. E meu estagiário é mais jovem, mais homem, alto, bem mais novo do que eu, mas quando eu cheguei lá, inclusive, se dirigiram diretamente a ele primeiro, não a mim. Então, assim, é só pra gente entender como a gente vive numa sociedade que ela é gritantemente machista. A gente vive numa construção que a gente tá ali de lado e não importa, sabe? Eu lembro, assim que eu fiz o meu mestrado, no dia da minha banca final, uma professora, que é a professora Angela Gordilho, ela virou e falou assim: Ticiane, sua apresentação foi ótima e tudo, elogiou aquela coisa de banca, né, formalidades, e ela falou assim: você quer trabalhar com planejamento mesmo, na prática? Aí eu falei: quero. Aí ela: não, eu digo na prática mesmo, de estar dentro da prefeitura, brigando, planejando, é isso que você quer? Eu falei assim: é o que eu quero. Aí ela: pois engrosse a voz, sua voz tá fina, tá fraca ainda. Porque se você chegar assim, pouquinha, pequenininha, falando baixo, ninguém lhe escuta. E eu lembro que eu levei isso. E assim que eu cheguei pra trabalhar na prefeitura aqui de Teresina, eu me deparei um pouco com essa situação, sabe? Eu tinha conhecimento técnico que eu pudesse ofertar. Eu tava na reunião fazendo o melhor do meu trabalho, mas às vezes eu precisava passar uma informação pra um outro, porque a informação ia ser escutada melhor na voz do outro. A informação que muitas vezes eu tinha produzido. É algo pra gente pensar, né? Não é fácil ser mulher nesse mercado que a gente se encontra. Não tô falando nem só da arquiteta, mas de maneira geral. E dentro da nossa profissão a gente encontra essas barreiras. Nesses anos todos eu nunca tinha me sentido assim num canteiro como eu me senti agora nesse início de ano, com esse receio de estar, com esse receio de ir. Acho que por uma série de coisas, né, que a gente tem visto, eu acho que é importante a gente falar que quando uma mulher, ela teme estar num espaço, seja num canteiro de obra, seja numa calçada, seja numa praça, tem a ver com a qualidade de vida desse espaço, com a qualidade dessa sociedade, sabe? A gente tem as mulheres com medo de andar na calçada, com medo de andar numa praça. A gente tem receio. Quem é que se sente à vontade de andar à noite, assim, numa rua escura? Ninguém. A gente fala assim: meu Deus, eu não vou sozinha. Isso tem a ver exatamente com essa nossa construção social. A gente construiu uma sociedade que se aproveita do medo da mulher, sabe? A mulher, ela tem medo de estar, ela tem medo de participar. Faz parte da nossa estrutura, sabe? Eu tenho vivenciado nesses processos todos, eu tenho assistido muito isso. E eu trabalho muito com os meus alunos a cidade para as mulheres. Se a cidade, ela é confortável para a mulher, se ela é segura para a mulher, ela é segura para todo mundo, porque ela alcançou um estado, ela rompeu com certas questões que promovem, que viabilizam esse conforto e essa segurança, não só para as arquitetas, mas para todos nós, né, para a sociedade como um todo. E aí eu vou puxar outra coisa. Nós somos todas mulheres, mas eu sou a única mulher preta aqui. Sim. E abre discussão para outra coisa. Quantas mulheres e quantas mulheres pretas nós temos? Arquitetas e urbanistas. E aí, essa passagem aí da Ticiane no canteiro de obra, eu acabo que hoje eu acho que eu sou muito calejada, né? Eu já amo ir com canteiro de obras e eu adoro mandar em todos os homens que estão no canteiro de obras. Mas é toda uma construção de você aprender como lidar e muito você colocar realmente que você sabe. Eu acho que eu sou a prova disso que acontece, não sei explicar. Muita gente faz entrevista comigo, inclusive,
inclusive, perguntando isso. Como é que eu consigo dominar a obra? E eu realmente vou pra dentro do canteiro de obra. Eu vou dizer onde é que cada coisa deve ser feita de acordo com o que tá no projeto. Eu gosto disso, eu gosto muito. Mas não vou negar, claro, que aconteceu várias coisas, né, em relação a isso. Mas eu sempre me posiciono, tenho que me posicionar muito mais até pra mostrar, né, toda hora que vem uma de 1,50, né? A mulher de 1,50 dentro de um canteiro de obras. Mas acaba que é minha paixão. Eu amo obra mesmo. Eu queria até aproveitar a Tiara aqui e fazer uma pergunta pra ela, porque recentemente a gente contratou no escritório uma consultoria de imagem pra minha equipe do escritório, e o que eu colocava lá é que eu não tenho medo de ir pro canteiro de obras, mas eu escolho o que eu vou estar vestindo quando eu vou pro canteiro de obras. É uma outra abordagem. Eu vejo a Tiara, é meio ícone da moda, né? Eu encontro com ela lá no Conviver, eu, Tiara, tu tá muito linda, bota essa roupa no bazar. Mas eu não vejo nela essa prisão que eu tenho na hora de me vestir pro canteiro de obras, porque eu não quero ser olhada ali como um objeto sexual. Eu quero ser respeitada como a profissional que fez o projeto e tá ali pra supervisionar se ele tá sendo executado conforme o planejado. Mas, inevitavelmente, teve um dia... Normalmente eu vou de jeans, tênis, e não consegui fazer minha rota de obra toda pela manhã e tinha uma reunião com o cliente à tarde. Aí eu já tava de blusa de alcinha e precisei passar num canteiro de obra. Sim, acontece. Gente, sem brincadeira. Acontece. O canteiro para e sai todo mundo pra ficar vendo. Eu dava assim, meu Deus do céu, vou cobrar, né? Vou cobrar aqui. Só não sei o que dos fãs lá. OnlyFans. OnlyFans. Sim, Tiara, então como é que tu se sente em relação a isso, né? Como é que essa tua imagem, essa tua personalidade que tá aí na tua forma de vestir, se isso não te traz esse constrangimento na hora do canteiro de obra? De forma alguma. Eu nunca tive problemas em canteiro de obras. Eu chegando, fazendo meu trabalho, me respeite, não conto muita conversa. Mas assim, a minha forma de vestir nunca foi problema no canteiro de obras. Mas já passei por situações, a fala da Ticiane me lembrou uma situação que foi marcante na minha carreira. Eu fiz o projeto para meus clientes e eles contrataram uma construtora, um engenheiro dessa construtora, ele já é uma pessoa mais jovem há mais tempo, e aí ele foi altamente misógino. Tudo que eu falava, ele fazia algum comentário para derrubar. E o que eu achei interessante nessa história, os meus clientes botaram o pé na parede e falaram, enquanto você não tiver respeito pela figura da arquiteta e da mulher que ela é, a gente não vai fechar com vocês. E imediatamente o dono da construtora providenciou outro engenheiro para tratar com os meus clientes. Eu gostei muito da postura dos clientes, porque eles perceberam que ele estava sendo misógino, que ele estava me tratando mal porque era mulher. Nossa. Ele levantava a voz comigo. Eu já estava constrangidíssima. Meu Deus. Eu tava com vontade de você sair fica e sem chorar. reação na hora, né? A gente fica sem reação. Sim, eu acho que tem um pouco disso também, né? A gente enfrenta umas violências no nosso dia a dia que, às vezes, quando a gente assimila, a gente fala assim, meu Deus, eu não tive reação naquele momento, porque são coisas que, às vezes, parecem pequenas, mas que vão ferindo a gente nesse processo. Eu acho que ser mulher no mundo de hoje é você sofrer microagressões constantes, você constantemente tá lidando, assim, com essas realidades. Sobre a questão da roupa que a Marta colocou, eu vou até ampliar, Marta. Eu acho que essa questão do canteiro de obras, a gente coloca o canteiro como um local tenso, mas pra mim, na sala de aula, pra dar aula, eu não vou botar alcinha, eu não uso roupa colada, porque eu não me sinto à vontade de estar naquele lugar e de certa forma, a minha figura, ela tá ali como esse objeto. É uma questão minha. Tem outras professoras que não vão ter problema nenhum com isso, mas eu tenho. Isso é uma questão pra mim. Eu me sinto melhor estando com a roupa que mostre menos do meu corpo nesse espaço, porque eu me sinto mais segura, consequentemente. Acabo me estando mais à vontade. Eu acho que tem isso também, mas é da minha vivência. Assim como a Tiara colocou que isso não é um problema pra ela, eu tenho amigas professoras que também pra elas isso não é uma questão, mas a gente vai absorvendo, né, essas coisas que vão acontecendo e ao mesmo tempo a gente vai meio que criando meios de lidar com isso no nosso dia a dia. Eu só acho injusto que eu acho que a gente não deveria precisar se preocupar com a forma de se vestir. Obviamente que você não vai pra um canteiro de obra com sapato não é adequado,
adequado. Adequado no sentido de inseguro. Sim. Mas eu acho chato isso ser uma preocupação. O corpo, né? Ser uma preocupação. O corpo feminino, né? Ser uma preocupação. Sim, ser uma preocupação. Ser um ponto de pauta, né? É triste. E em cima disso, como que vocês acham que a gente podia, de repente, ter ações para essa valorização profissional? Como que a gente pode, de repente, em cima do que a gente está falando, propor alguma ação para essa valorização da gente como arquiteto e urbanista, seja dentro do canteiro de obra ou no setor público, no setor privado, na docência, o que seja? Como que a gente pode ter essa valorização? Eu acho que o conselho ele já tem um trabalho nessa linha de raciocínio. Ele tá ali para defender a arquitetura, mas de alguma forma existem pautas internas lá sobre essa questão do papel da mulher, da importância. E eu acho que também a gente, dentro de sala de aula, individualmente, dentro do nosso campo de atuação, seja numa rede social, acho que a gente tem que ir fazendo esse trabalho realmente de educação, sempre reforçando aquilo, até que aquilo se torne senso comum. E vem cá, vou resgatar uma pergunta que eu tinha feito já. Existe vida, né, para um arquiteto e urbanista? Como é essa conciliação, de repente, Tiara, da vida profissional e da pessoal? Afinal, a gente tem nossa vida quase normal, né? Então, conta um pouquinho aí. Eu acho que um dos maiores desafios para a mulher atuante no mercado de trabalho, com certeza, é os filhos. Não sei se a Tiziane tem filhos, mas todas nós compartilhamos deste mesmo. Mas admiro todas vocês que têm, vocês são incríveis, vocês são maravilhosas. Mas você conciliar carreira e família é algo assim que acaba nos frustrando às vezes. Às vezes a gente até se culpa, assim, nossa, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para os meus filhos. E aí, quando não trabalha, nossa, eu não tô conseguindo dar o que eu preciso dar para os meus filhos. E essa é uma questão que eu tenho levado desde a faculdade, porque eu tive meus 2 filhos durante a faculdade. Se não fosse pela compreensão dos meus professores, se não fosse pelo meu empenho, também pela minha rede de apoio, a minha mãe, minhas irmãs, eu acho que não teria dado certo, né? E eu vejo, assim, quantas e quantas mulheres acabam se anulando nessa esfera do mercado de trabalho porque não tem uma rede de apoio e não conseguem conciliar as duas atividades. E a gente tá falando de filho, mas tem de vida, né? Desde esposo, namorado, a gente tem mãe, pai, às vezes. E tem a gente mesmo, né, Patrícia? Né? Tem tudo isso. Que se cobra demais. Essa história de ter tudo isso e de não sobrar tempo pra nós mesmos enquanto pessoa. Eu faço terapia há anos e a minha psicóloga fala assim, quem é a Marta que não é arquiteta? Aí é uma pergunta que às vezes eu não sei responder, porque a minha vida é mergulhada no trabalho e não porque eu seja uma workaholic, né? Mas, por exemplo, é o que a Tiara falou, a gente não tem uma precificação de projeto que permita que a gente pegue um único projeto, se dedique a ele e consiga ir pra academia. A Tiara ainda consegue, a Tiara faz box, que a gente consiga acompanhar as tarefas dos filhos, que a gente saia pra jantar com o marido, né? Então a gente pega muitas vezes um volume de projetos que te afundam dentro daquela realidade do escritório. Aí, o que eu tava dizendo era isso, assim, que não sobra tempo pra gente olhar pra nós mesmos, pra nossa saúde, porque a gente gosta, pra ter um hobby, entendeu? Tô falando de mim, tomara que vocês não sejam assim. Sim. Ai, eu tô super assim. Ô, mulher. Eu tô super assim. Inclusive, quando falou da tua psicóloga, eu lembrei muito da minha psicóloga. Na minha sessão da semana passada, ela me perguntou assim, Tiziane, uma palavra pra você. Pensando em você, o que é que você colocaria como uma palavra? Aí eu comecei a sorrir. Ela falou, qual foi a palavra que você pensou? Eu falei, eu tô com vergonha de falar. Porque a palavra que veio na minha cabeça foi cansada. Eu fiquei assim, cara, como é que a pessoa vai se definir? A palavra que vem na cabeça dela é cansada. Me identifico. Assim, foi exatamente isso, mas é exatamente, Marta. Eu acho que, querendo ou não, aqui falando até um pouco do nosso mercado de trabalho, e até pra desiludir um pouco dos alunos que estão nos ouvindo, um projeto só não vai pagar as contas do mês. Então, normalmente, eu vou falar um pouco assim de mim. Eu dou aula em 2 faculdades, eu trabalho na prefeitura de Timon e eu trabalho com a nossa empresa de consultoria na parte de estudos de impacto de vizinhanças. Aí, vezes, estudos urbanos, consultoria na parte de urbanismo. É muita coisa. Eu mal consigo o tempo da atividade física, que entrou como obrigatório porque eu me encontrei pré-diabética no início do ano passado. Então, virou obrigatório por questões de saúde. E aí, eu fico assim, a gente tá numa velocidade tão grande tentando dar conta e, ao mesmo tempo, a gente esquece, tá, de quem é a Tiziane, só a Tiziane, né? A minha psicóloga, ela até falou uma coisa assim, tu consegue perceber
perceber que o único lugar que tu não é a Tiziane professora, não é a Tiziane arquiteta, não é a Tiziane cheia de responsabilidades, é quando tu vai, por exemplo, pra academia, que lá na academia não tem, é só a Tiz. Inclusive, quando aparece algum aluno meu lá e vai falar comigo, eu falo, não quero saber disso, não quero saber de assunto da faculdade, eu sou só a Tiz aqui. Na minha terapia eu tenho trabalhado muito isso. Como o trabalho, ele virou tanta prioridade na nossa vida, pelo menos comigo estava acontecendo isso, ele virou algo tão prioritário que ele virou a minha identidade. E quando o trabalho vira a sua identidade, aí a coisa dá muito errado, porque vira um processo super exaustivo. Você deixa de ser você e aí você não se identifica mais. E qual é o meu hobby? Qual é o meu lazer? Qual é o meu descanso? E quando aquilo tudo vai dominando o seu dia, você fica totalmente assim, como se não desligasse, sabe? A chavinha do descanso, ele não alcança, não desliga, porque você tá o tempo todo naquilo. É um negócio, assim, absurdo. Eu entrei nesse ciclo, às vezes eu vejo amigos que estão, assim, caminhando, eu fico, não faz isso, porque não dá bom. E você depois paga uma conta cara, porque é uma conta, falo sempre pros meus amigos, eu não sei se posso falar isso aqui, mas ser um maluco tratado é muito caro. De hoje. Velho, é muito caro, é caro demais, sabe? Tiziane, a gente é amiga fora do mundo profissional. E aí eu converso muito com ela, né? Eu tenho um mantra, dia de sábado eu não faço nada, gente. Só se for Pega, gente. Tipo, estar aqui na arquibancada, entendeu? Não faço. Eu tiro. Por isso que eu sou uma pessoa que sorrio pra todo mundo. Eu tenho uma coisa comigo. Eu tiro um dia na semana, mas meu domingo é normal. Meu domingo é segunda-feira. É a mesma coisa. Mas o sábado eu paro e é só a Patrícia. E aí a gente conversa muito, eu e a Tiziane, inclusive, sobre isso, né? Da gente parar. Porque acaba que eu também, 2 faculdades, sendo uma coordenação, trabalho na Secretaria de Cultura, que viaja em 224 municípios. Passei no doutorado agora, que eu não tinha o que fazer, né? A Tiziane também vai passar no doutorado, que ela me prometeu. Tá no prelo aí, tá? Tiara, fala um pouquinho aí também. Quantos lugares tu tá e se tu para ou não? Não para. Marta também já não vai mais falar nada, né? Porque ela disse que não para, de jeito nenhum. Eu pergunto qual é a energia que a Tiara toma pra conseguir. Mas não entendam isso como uma coisa super positiva e saudável não, tá, gente? Não. Organizem a vida de vocês, não é legal. Mas às vezes, eu não sei vocês, mas dentro do escritório, às vezes eu quero esganar jogar na parede, porque só tá fazendo aquela coisa, parece que só pode aquela coisa. Às vezes meu marido fala assim, como é que tu não troca os nomes dos clientes, o revestimento, tá aqui, passa um áudio pra um, daqui a pouco tá falando da iluminação do outro. Eu sei que isso foi uma habilidade que foi desenvolvida ao longo da minha carreira, mas eu tenho também essa preocupação aí, esse olhar de que tem que ter um limite, né? E a minha família me cobra. Agora mesmo a gente tava almoçando, aí eu encontrei um construtor, quase que eu ficava de costa pra ele, né? Que eu dei assim um oi muito rápido e virei ligeiramente pra ele não puxar nenhum assunto de obra. Aí quando eu virei, que fui embora, oi, tudo bem, sei o quê? Aí eu disse assim, não vamos falar de obra hoje não, porque a minha família já me olha com os olhos desse tamanho, como dizendo assim, pelo amor de Deus, vamos só almoçar. Aí às vezes chega um cliente no restaurante, né? Oi, dá licença, só um pouquinho aqui, Marta, o piso, não sei o quê. A cara deles transforma na hora. E eu não posso não compreender, não ter empatia em relação a isso, porque o trabalho já me consome a semana inteira, de segunda a sábado. Então, pelo menos de sábado e domingo. Eu gostaria, da vontade de botar uma plaquinha assim, não fale sobre trabalho comigo hoje. Ai, meu Deus. Desliga do mundo e vai curtir a vida. Eu sou que nem a Patrícia, todo sábado eu paro. Sábado é dia de terapia, é de colocar Conta, amiga, a pauta Tiara em dia. Tem aquele espaço, né? Assim, a minha terapeuta também pergunta, além de arquiteta, mãe, professora, fiscal, o que mais que você é? Quem é a Tiara? E aí eu fico... Verdade, né? Quem é? Não sei. Quem é? Não sei quem sou. É uma pergunta muito difícil, se a gente parar pra pensar. Tira tudo, sabe? Tira o trabalho. Tá, quem é a gente? Que mulher é essa? E se a gente parar pra pensar exatamente, né? Que lugar é esse que a gente ocupa? Que mulher é essa que nós somos, né? Nesse mundo. Eu queria só fazer uma consideração, que foi até uma fala da Tiara, que ela falou um pouco dessa rede do cuidado, né? Que a mulher, ela tá dentro de uma rede do cuidado. A mulher tem uns filhos, boa parte, né? A gente tem as nossas famílias lideradas e as mulheres tomando de conta ali das crianças. A mulher, ela tá na rede do cuidado porque normalmente ela cuida dos pais mais velhos, das pessoas doentes ali da família. A Tiara falou isso, dessa rede do cuidado, e eu pensei muito na questão que eu converso com os meus alunos quando a gente pensa na cidade. Quando a gente consegue, enquanto arquitetas, urbanistas,
urbanistas, planejar cidades que promovam de maneira facilitadora essa rede do cuidado, a gente promove uma cidade melhor, né, para as mulheres. Porque um ponto é que nem todo mundo tem rede de apoio. Então, quando a gente fala, por exemplo, da reinserção da mulher no mercado de trabalho, a gente tem que pensar, tá, onde é que tá a creche que ela vai deixar o filho? Adianta ter uma creche que tá perto de casa ou é melhor uma creche que tá perto do trabalho para que eu consiga ajudar essa mulher a se reinserir no mercado? Como é que eu vou pensar? A mulher hoje é o principal usuário de transporte público, né? Se a gente for pegar os números, são as principais usuárias dos ônibus, dos nossos transportes coletivos. Esse transporte, ele funciona, o percurso da mulher é muito grande, ela sai de casa, ela deixa a criança na escola, ela vai pro trabalho, às vezes ela pega a criança na escola, ela deixa em casa, ela leva essa criança para um reforço, ou então ela passa num supermercado. Não é por nada, mas a rota do homem, ela costuma ser mais sucinta, direta, né? O homem vai pro trabalho, ele volta para casa, ou no máximo ele sai pra um happy hour ali no final do dia. Então, assim, a gente tem rotas que são complexas. Então, quando a gente olha para um transporte público deficitário, como a gente tá vivendo aqui em Teresina, eu tô falando de um sofrimento direto dessas mulheres dentro do espaço da cidade. Eu tô cortando elas, né, dessa capacidade de circular. Eu tô quebrando a rede que elas teriam para facilitar a reinserção delas no que é a vida pública. Que a gente tem que pensar assim, tem muitas mulheres que quando elas não retornam pro mercado de trabalho, elas são praticamente retiradas da vida pública. Quando a gente não tem uma cidade que não inclui essa mulher, ela se separa completamente daquilo. Então, acho que são coisas pra gente pensar que permeiam um pouco também a nossa profissão e o nosso papel enquanto mulher, né, também nessa sociedade. E vocês? O que é que vocês acham aí? A Ticiane tá falando de uma forma pontual do transporte público, mas se a gente for puxar, desde segurança, a própria educação, por que não falar, né? E realmente há uma carência imediata, não só de arquitetas, mas de urbanistas. Acaba que são poucos profissionais de uma maneira geral. A maioria de nós vai mais pra arquitetura, né? Que tem um leque de coisas pra gente fazer e acaba que o urbanismo fica realmente um pouco mais complicado. E eu acho que se justifica muito pelas cidades que temos. Claro que tem questão política e aí é uma outra questão também de mulheres que são, de repente, presidentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A gente tem uma presidente nacional hoje, mas assim, se a gente for olhar um todo, a gente não tem grandes referências. Vamos abrir um pouquinho mais essa conversa. Por exemplo, Ticiane, você faria um quarto pra bebê, arquitetura de interiores, você que é tão a cara do urbanismo, fecha mesmo nisso ou não? Você teria essa coragem? Por exemplo, eu já não gosto muito de decorar. Meu negócio é obra, já falei pra vocês, gosto muito disso, projetar. E você, Ticiane? Depois eu puxo pra Tiara e Marta. De repente, assim, lugares não pensados pra vocês projetarem. Então, eu acho que a nossa profissão é realmente muito múltipla, né? Tem muita coisa pra gente fazer. E a gente ocupa vários espaços. E tem alguns espaços que são meio padrões, que a gente olha e fala assim, tá, esse espaço tem a cara da arquiteta, a mulher, ela vai estar ali. Eu acho que é muito múltiplo. Acho que a gente vai ocupando espaços muito diferentes. Eu, por exemplo, um quarto de bebê não é meu forte. Quem me conhece, até meus alunos, eles vão saber assim, professora Ticiane, ela jamais faria o projeto de um quarto de bebê. Poderia até fazer, eu acho que talvez aquele quarto montessoriano, que é bem tranquilo, né, assim, mais limpo, que tem diretrizes mais claras, e aí eu acho que daria pra desenrolar. Cor jamais. Não, eu adoro cor, eu sou super fã dos tons pastéis. Adoro cor, sou super fã dos tons pastéis. Não, é porque as pessoas falam isso da cor comigo, inclusive eu tenho um amigo meu que constantemente ele fala que a Ticiane é a criatura mais bege que existe, porque se eu não tô usando tons pastéis, eu tô usando bege e branco, né? Ele vai falar assim, meu Deus, você então é muito sem graça. Então, do universo do bege e do branco. Mas assim, eu acho que é muito das nossas afinidades e eu acho que não tem problema nisso, sabe? Assim como tem alguém que vai falar, cara, eu tô super afim na parte de arquitetura de interiores, eu me reconheço nesse processo, vai todo que vai falar assim, não é por aqui. E eu acho que é isso que é interessante da nossa profissão, né? É muito diverso, é muito múltiplo. Eu também acho que um ponto importante é a gente saber, cara, isso aqui não é o que eu gosto, não é a minha afinidade, mas também a gente se permitir experienciar as coisas, sabe? Às vezes também eu acho que a gente coloca uns nãos muito categóricos antes da gente se permitir mesmo, experimentar e tal, e testar. Pô, beleza, testei e realmente isso aqui não é pra mim, aí tudo bem. Corta aquilo ali, porque eu acho que a gente precisa também saber dizer não. Que pra mim é um problema grande, dizer não, sabe? Eu faço muita coisa pela falta de habilidade de falar um não. E eu acho que é um ponto também nesse universo profissional que é tão diverso que a gente vive, enfim. A gente vai passar agora um pouquinho, escutar um pouquinho Tiara e Marta, mas você aí que tá escutando a gente, vocês estão vendo aí, de repente, você que não quer fazer um quarto de bebê, não tem problema. Você pode ir para o paisagismo,
turismo, pro patrimônio cultural, pode ir pro urbanismo, pode ir pra tanta coisa, pra dentro do canteiro de obra que a gente tanto falou aqui. Mas, vamos lá, Tiara. Marta, conta aí um pouquinho vocês. Aí, vocês são adeptas ao quarto de bebê ou a outra coisa? Apesar de ser a frufruzinha, né, Marta? A Tiara não gosta de decoração. Não é meu forte, eu gosto da parte de projeto e muito voltado para projeto industrial. 3-1. Ou 3, quer dizer, Marta, não deixei nem tu falar ainda, né? Praticamente já são 3-1 aqui. Não, eu gosto muito da área da ambientação, até porque eu coloco muito no escritório isso, né? A gente vende lá um projeto executivo que inclui essa parte do design de interiores, porque é o fechamento. Pra mim é onde vai dar a identidade, não só da parte externa como interna. Mas eu acho interessante a gente abordar essa discussão sobre essa ótica também de que, como a Tiara até colocou na minha própria fala, a gente vem de uma cultura muito de estigmatizar as coisas, né? Então, a arquiteta é quem vai decorar. O arquiteto é quem vai fazer o projeto. O engenheiro é quem vai, né, tocar a execução. Só que não. Acho que a gente tem que ir investindo nesse discurso, nesse debate. Essa desconstrução. Desconstruir essa ideia de que existem perfis ou papéis ou identidades, enfim, que o seu lugar é aqui porque isso é que te cabe, né? Sim, essa questão do que te cabe, tem umas coisas que são meio caixinhas, assim, sabe? Por exemplo, eu tava comentando aqui, eu não tenho muita afinidade com a arquitetura de interiores e não faria aqui o quarto de bebê, mas eu sou apaixonada por mobiliário. Eu adoro estudar mobiliário, eu adoro entender mobiliário, eu adoro montagem de mobiliário, eu acho incrível marcenaria. Então eu acho que é interessante até pra gente entender como a gente também se coloca nas caixas, porque quando a gente fala assim, eu não gosto de interiores, a gente elimina um monte de coisa, sabe? E design técnica, né? Exatamente. Vai uma série de... Então, assim, é só pra gente entender que, cara, tem tanta coisa que tá dentro de nichos específicos, então é muito interessante a gente ver essa multiplicidade que é a nossa profissão e romper um pouco. Eu acho que a desconstrução, ela é um processo constante. Às vezes até a gente se pega nisso, tipo, às vezes eu falo alguma coisa e fico assim, pera lá, não é por aqui. E é um constante processo de desconstrução mesmo. E daí vem a gente reforçar muito isso no sentido de se posicionando, porque eu acho que a Patrícia falou um pouco de ocupar espaços. A gente precisa ocupar espaços pra gente conseguir ir legitimando e se colocando e se posicionando pra essa desconstrução ela se edificar mesmo, né? Ela se fortalecer de fato. E você falou assim, a profissão, né? Multidisciplinar, ela é multipotencial. O que eu percebo? Que no decorrer da minha carreira, eu fui trabalhando com diversas coisas que eu gostava. No início mesmo, eu trabalhei com a parte de planejamento de móveis, com a parte de marcenaria, parte de interiores, e eu amava. Até que eu comecei a fazer especialização em iluminação. E aí, mexendo com essa parte de iluminação, me encantei com a parte de luminotécnica, e foi uma parte que eu queria só fazer luminotécnica. Depois, fui estudar a parte de varejo, e fiquei completamente encantada. Nossa, a loja, ela é algo assim, que você tem que pensar em todas as ferramentas possíveis para vender, todas as estratégias possíveis para vender. Então, foi algo que eu gostei muito e que hoje eu já não gosto tanto. E aí, como eu tô vinculada, por exemplo, ao setor arquitetônico da ZPE, eu tô muito envolvida no projeto de indústrias. E eu gosto muito. É outra coisa que eu fui descobrindo. Eu vou vivendo a minha carreira e vou descobrindo várias coisas que eu vou gostando e vou fazendo, vou curtindo. Quero saber qual será o próximo capítulo. Isso é massa, né? Porque a gente vai se permitindo. A gente se descobre também, porque a gente não continua a mesma coisa. Eu acho que isso da gente ir descobrindo outros gostos e se descobrindo na nossa profissão todo dia tem a ver com esse processo da gente se descobrir. Porque a gente não é um eu constante. A gente é um processo que tá o tempo todo mudando e sendo atravessado por um monte de coisa. E isso é muito massa, né? Essa transformação constante que a gente vai vivendo. É bem Raul Seixas, né? A gente sim. Eu prefiro ser. É uma metamorfose ambulante. É o arquiteto urbanista. A gente é bem isso. A gente se incomoda. A gente nunca é uma coisa só. É impossível um arquiteto ser só arquiteto. Não tem como. É um incômodo. Eu acho que é o ponto principal pra gente ser arquiteto. É ser incomodado. Você que tá aí, não se preocupe. Ah, meu Deus do céu. De repente eu gosto de psicologia, como a Tiziane falou no começo aqui. E eu gosto de arquitetura também. Não tem problema. Hoje, a gente tá num mundo que é multidisciplinar. Quanto mais coisa você for e você fizer, melhor pra você. Eu acho que também isso é muito próprio da arquitetura, né? Porque a arquitetura, ela envolve muito o processo criativo. E você mutar é criativo. É um reflexo da criatividade, do processo criativo.
tá falando muito de trabalho, mas assim, que curiosidade de repente eu teria da Marta? Coisas assim que eu nunca pensaria que a Marta faz. Quem é a Marta, a psicóloga? Quem é a Marta? Gente, alguém pode responder essa pergunta por mim? Não pode dizer cansaço não, pelo amor de Deus. Ó, não vale cansaço não. A Marta, o hobby dela é humor, comédia. É de repente, o que você gosta de fazer? De repente, você é fera, Marta. TikTok. Meu Deus, eu tô passada comigo mesmo. Gente, hoje eu tô assim, uma pessoa complicada, porque eu não tenho paciência pra TV, não tenho paciência pra série, durmo em filme, gosto de ler. Meu hobby é a leitura e eu ainda sou do tempo antigo, não me adapto com livros digitais, né? Eu gosto do livro físico, então se eu pensar num hobby, em algo que me tira dessa rotina louca, seria ler. Gosto de ler. Mas assim, eu amava encapar os cadernos da minha filha com tecido. Muito de coisa manual, né? Mas tem uns 4 ou 5 anos que eu não faço mais isso. Mas um outro hobby que não fosse ler, não sei. Tiara, e você? Assim, de repente, um lado da Tiara que ninguém conhece. Ela é boxeadora. Que máximo. Assim, olha, uma flor delicada. Ela é boxeadora. Tu, né? É um lado que poucas pessoas conhecem, né? Eu gosto muito de boxe. Desconto toda a minha frustração de obra naquele mas a Tiara é da moda também. É verdade. Brincadeiras à parte, um dos meus hobbies é costura. Eu adoro costurar. Eu vou lá, pego o molde, recorto, vou fazendo... E é roupa de boneca. Ai, que lindo. Que máximo. Eu vou pra mim. Por enquanto, nada, né? Mas um lado oculto meu, que eu acho que poucas pessoas sabem, eu fiz muito tempo capoeira. Nossa. Então, capoeirista, eu sou super respeitada. Inclusive, tem uma facilidade com a questão de patrimônio material de eu conseguir convencer, porque realmente eu fui capoeirista, né? Então, foi muito tempo. Mas fora isso, tem um outro lado. Tiziane sabe, por exemplo, eu adoro cantar, gente. Então, eu adoro cantar. Onde tiver karaokê, se tiver um palco, eu subo, entendeu? Olha só. E eu gosto muito de cantar. Não precisa nem convidar, né? Eu com certeza vou, né? E Tice, tu? Eu sou peculiar nos meus hobbies. Apesar de normalmente eu estar cansada. Então, nas oportunidades que eu tenho, eu tô dormindo. Eu também, meu hobby é dormir. Nós todas. Então, assim, Tiziane escapou, eu tô dormindo. Mas, assim, de hobby... Primeiro eu vou contar um pouquinho da minha infância, voltar no tempo. O meu pai, ele ama moto. Ama moto, ama corrida, velocidade, essas coisas. E eu acho que o sonho do meu pai era ter tido um filho homem, né? Não rolou. Nasceu a Tiziane, foi a primeira filha. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fiz balé e, ao mesmo tempo, eu fazia motocross. Então, eu amava o balé e eu gostava muito de fazer o motocross. Eu me achava o máximo por fazer motocross. E eu sempre fui essa criança de óculos, né? Eu comecei a usar óculos com 3 anos. Então, eu era uma criança que usava um óculos com 7 graus. Então, eu usava o óculos, assim, com muito grau, redondinho. Eu tinha um cabelo bem encaixado, bem loiro. E aí, eu me achava o máximo, porque eu ia pro motocross, eu ia pro balé, eu fazia tudo. E eu sempre achei... Acho que essa coisa de fazer muita coisa já veio da infância, né? Olha aí. Agora acabei de perceber, eu falar isso com a minha psicóloga. Mas já veio daí um hobby que hoje eu tenho, que é a Fórmula 1. Inclusive, sou muito julgada por isso, porque as pessoas não entendem por que Fórmula 1 é muito bom. Eu sou muito julgada. O pessoal fala, Dicine, é chato. Eu falei, não é chato. Se vocês acompanharem... E tem a galera da Fórmula 1 morreu em 1993 também, né? Gente, Fórmula 1 continua bom, tá? Amo o Ayrton Senna, incrível, mas juro pra vocês que vale a pena ainda assistir. Porque tem uma galera, tipo, Fórmula 1 morreu em 1993. Então, assim, Fórmula 1 é um hobby pra mim. Ler, eu adoro ler. Eu acho que me reconheço muito na leitura, porque eu amo ler. Inclusive, minhas aulas sempre terminam com poesia, porque eu acho que a gente precisa da poesia, a gente precisa da leitura, a gente precisa da escrita. Eu sou um pouco peculiar, porque todo mundo, né, que é professor, tem muito livro de arquitetura e urbanismo em casa. Se vocês chegarem, vocês vão ter muito livro de fantasia. Eu adoro hard fantasy, sabe? Tem uma autora, inclusive, vou indicar pra vocês, gente. É a trilogia da Terra Partida. Incrível, 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 incrível. Ela ganhou 3 Hugo Awards nos 3 livros da trilogia. Vale a pena, viu? Trilogia da Terra Partida. E fala um pouco de cidade, fala um pouco de urbano também, de sociedade. E é fantasia. Eu tô lendo agora Asimov. Nunca tinha lido a Fundação, a trilogia da Fundação. Era uma falha que eu tinha no meu histórico de livros de ficção. Indico também, viu, gente? Tô amando Asimov maior de todos. Então, assim, acho que é isso. Eu gosto de ler, gosto de assistir corrida. Então, domingo, na hora da Fórmula 1, não me chamem que eu tô assistindo corrida. Eu assisto, começa sexta-feira, eu assisto treinos livres, assisto a qualificação no sábado. E no domingo eu tô lá assistindo a corrida também. Então, é o seguinte, próxima arquibancada. Eu vou tomar
faz de conta, tá bom? E aí eu vou trazer minhas amigas pra cá, que foram Ticiane, e a gente vai fazer uma só com Fórmula 1. A gente vai trazer a Tiara, vai fazer só dicas de moda de bonecas, tá bom? E a gente vai fazer uma só com a Marta também. Dicas de sono profundo. Que aí puxa a leitura. Sono profundo. Gente, eu queria agradecer, né? Hoje foi maravilhoso essa nossa conversa. Eu acho que vocês que estão aí escutando devem ter se divertido muito e ao mesmo tempo aprenderam de uma forma muito fácil, um pouco com a experiência de cada uma, dicas. É possível ser arquiteto urbanista ou urbanista arquiteto? Você que manda, tá bom? Só agradecer mesmo ao convite. Meninas, vocês querem agradecer também a participação? Querem voltar de novo? Posso fazer um só com vocês, né? Individualmente também, só agora eu que mando aqui. Então, é isso. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite novamente, né? Um prazer estar aqui conversando. Foi um prazer conhecer a Tiara e a Marta. E assim, eu acho que pros ouvintes, pro pessoal que tá escutando a gente, sejam diversos. Eu acho que o maior convite que a gente pode fazer é isso, né? Sejam diversos. Não só trabalhem, tá? Façam outras coisas. Não façam. Tenham um hobby, né? Tenham hobbies e usem esses hobbies e aproveitem, né? Trabalhem com amor à saúde mental de vocês, gente. Saúde mental é massa, é incrível. Sim. Preservem ela, sabe? Eu acho que a gente vive num mundo que, pra mulher, eu acho que isso acaba vindo de maneira mais impositiva. A gente, desde a infância, tem que se desdobrar em 1000, né? A gente tá sempre fazendo um montão de coisas. E a gente tem uma coisa de não ser suficiente, né? O tempo todo, a mulher, ela tá se provando suficiente porque a capacidade dela tá sendo questionada. Se libertem um pouco disso. Eu sei porque eu tô meio presa nisso, sabe? Nesse ciclo de tá me cobrando, de tá querendo dar mais e mais e mais. E a gente acaba se adoecendo por conta disso. A gente tem que trabalhar, se esforçar, mas a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos, que tem uma pessoa ali atrás de tudo isso. E que essa pessoa precisa de amor, de carinho. E que a primeira pessoa que tem que dar amor e carinho nós somos nós mesmos, sabe? Tipo, pra gente. E fazer tudo com cuidado, se dedicar com cuidado realmente com a gente. Ter atenção ao que a gente é, ter atenção aos nossos interesses e lembrar de se perguntar, né? Quem é a Ticiane, quem é a Patrícia, quem é a Tiara, quem é a Marta. Além da arquiteta, das arquitetas, das professoras, das mães. Isso é fundamental. Porque daí a gente não esquece da gente nesse processo e a gente consegue fazer um processo que é muito mais construtivo, né? Que vai ter muito mais diversidade, enfim, que vai somar muito mais. Acho que é isso. Meninas, e vocês? Eu quero agradecer. Essa é a minha segunda vez na arquibancada. É sempre um prazer estar aqui. É sempre prazeroso demais trocar essas experiências. Meninas, diante desse nosso diálogo, foi muito importante ver a experiência de cada uma de vocês, mulheres, ricas em seus ofícios, ricas em suas personalidades, ricas em suas vivências. Assim, quando a gente fala da nossa vivência, quando a gente vai falando das nossas experiências, a gente percebe que não estamos só nas nossas dores e nos nossos bônus também. E que essa construção que a gente vem vivenciando desde o primeiro dia da faculdade até os 10 anos, os 20 anos, né, Marta? 20 anos. A Patrícia é quantos anos, Patrícia? 20 também, 20 e pouquinho. Pois é, dos 20 e tantos anos aí de experiência, que eles sejam sempre reveladores de quem somos. E desejar aí, pra quem tá ouvindo e pra vocês, meninas, um ano maravilhoso, de muito, muito, muito sucesso e muita garra. E que a gente consiga se impor e ter sempre o nosso espaço garantido pelo nosso empenho, por nós mesmas. Incrível, pronto, já esgotaram todas as palavras do dicionário. Mas eu quero agradecer novamente ao Deus Lena, ao Edmo pelo convite. Tá aqui junto com essas mulheres. Realmente foi... A minha fala talvez foi menos enriquecedora do que o que eu ganhei escutando vocês. E ver uma pessoa tão jovem como a Ticiane trazer um relato tão semelhante ao meu me faz pensar assim, não sou só eu que vivo essa dinâmica de vida. E é muito bom poder ouvir também, compartilhar as dores, saber que não são vivências particulares, individuais. E fico muito feliz, porque se eu pensasse em 1996, quando eu ingressei na Federal, que a gente teria um momento como esse aqui, que a gente poderia estar falando para outras pessoas sobre as nossas experiências naquela área que a gente escolheu para atuar. Nossa, para mim isso é super importante. Agradeço demais a oportunidade e foi muito bom ouvir cada um de vocês. Espero que tenha sido tão enriquecedor para vocês como foi para mim essa tarde aqui estar junto com vocês. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço, gente. Até o próximo capítulo. Um abraço, pessoal. Até o próximo encontro. Abraço, gente. Até a próxima. Obrigada.
Obrigada, meninas. Amei conhecer vocês. Vocês são incríveis. Ai, Também adorei te conhecer. Passo contato. Me diz teu arroba.